Certa vez eu acordei no meu quarto com um barulho de chuva. Mas aí eu notei que esse barulho não era exatamente chuva, tinha alguma coisa diferente ali. E aí eu resolvi investigar o que estava acontecendo na minha casa. Quando eu saí do quarto e pisei no cômodo ao lado, me deparei com uma poça de água. Mas não era qualquer poça de água, era uma inundação de água. Eu percebi que a torneira da minha cozinha tinha vazado e estava inundando a casa. Já estava com 10 centímetros de altura de água por toda a casa. E aí eu tive que depois ficar ali tirando água com balde, né? Um tormento aquilo. Perdi praticamente meio dia só tirando água e secando a casa. Graças a Deus não houve nenhuma perda relevante. Houve até uma perda, que foi um carregador de um notebook, de um Mac que eu tinha na época. Só que isso ainda foi uma perda pequena frente ao que outras pessoas enfrentam diariamente, né? No seu cotidiano, às vezes pode acontecer de um cano romper e inundar a sua casa e você perder móveis. Ou mesmo enchentes, né? Que às vezes inundam casas de diversas pessoas e elas perdem móveis, eletrodomésticos. E o pior é que muitas vezes, quem mora em apartamento sabe, né, pode ter um encanamento que estourou no seu apartamento e inundar o apartamento de baixo. O seu vizinho vai ficar maluco. E para piorar, você ainda vai ter que bancar essas despesas para restaurar o apartamento do seu vizinho. O que acontece se você não tiver dinheiro para cobrir essas despesas? Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Meu nome é Alex Falararo, eu sou estrategista de investimentos, trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos e hoje eu vou falar com você sobre quais os produtos ideais para você deixar o seu dinheiro investido e resgatar ele quando tiver algum imprevisto. Quando nós falamos de reserva de emergência, é importante que ela tenha algumas características fundamentais para que ela seja funcional para você em uma eventual circunstância imprevista. A primeira e fundamental característica de toda a reserva de emergência é a liquidez. Em um outro vídeo a gente até falou sobre prazo de investimento da sua carteira de investimentos. Mas aqui, quando a gente fala de liquidez para a reserva de emergência, é fundamental que o prazo de resgate seja o que a gente chama de D0 ou D1, que é aquele prazo em que o seu dinheiro cai na sua conta no mesmo dia ou no dia seguinte, para que você não tenha uma situação inesperada e precise ficar esperando 2, 3, 4, 5 dias para que o dinheiro caia na sua conta. Então, a primeira característica essencial é a liquidez. Uma segunda característica extremamente importante é o baixo risco desse investimento. É importante que quando você selecionar um produto de baixa liquidez, ele também seja de baixíssimo risco. Por quê? Muitas vezes você vai aplicar o seu dinheiro em algum produto pensando que, por ele ter uma liquidez baixa, ele pode ser a sua reserva de emergência. Mas a verdade é que o preço dele oscila muito diariamente. Um exemplo disso são os títulos do governo. Se você comprar um título do governo de vencimento de 1 ano, 2 anos, ainda assim você pode resgatar ele diariamente. Mas qual que é o problema para uma reserva de emergência? É que mesmo que esse dinheiro possa ser resgatado num curtíssimo prazo, o preço dele oscila muito. Ou seja, se a taxa de juros subir drasticamente e o preço do seu investimento cair, você está arriscado a perder o valor que você tinha colocado lá inicialmente. Por exemplo, você pode ter colocado lá 10 mil reais investidos e ter um prazo de resgate ali em um dia útil. Só que se as taxas de juros subirem muito e o preço dos seus títulos, dos seus investimentos caírem drasticamente, pode ser que de repente você vai resgatar o seu dinheiro e aqueles 10 mil reais se tornaram 9 mil reais. Então deixou de ser aquela cobertura que você esperava inicialmente. Porque numa situação, por exemplo, essa que eu citei, de que houve uma inundação na minha casa e eu precisei comprar equipamentos eletrodomésticos, quando você for calcular o preço de reposição desses equipamentos, você vai ver que esses 10 mil reais se tornam pouco. Faz a conta e deixa nos comentários quanto custaria para você repor toda a sua casa se você perdesse todos os móveis e eletrodomésticos. Mas qual é o valor ideal para você ter de reserva de emergência? Bom, o que eu sempre recomendo é que você calcule cerca de 6 a 12 meses de despesas da sua casa. Ou seja, se o seu custo de vida é de cerca de 10 mil reais por mês, o ideal é que a sua reserva de emergência seja na ordem de 6 vezes os 10 mil, ou seja, 60 mil. Agora, eu acho interessante você também fazer uma conta em outras óticas comparativas para calcular qual que seria esse valor ideal, porque cada pessoa vai ter um valor ideal. Ele pode ser calculado com base
nas suas despesas mensais, ou seja, 6 a 12 vezes a sua despesa. Ele pode ser calculado com base no custo de reposição, por exemplo, da sua casa. Se tivesse um terremoto, por exemplo, que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul, quanto você precisaria para repor todos os móveis e a sua casa. Então, fazer uma conta dessa também para ter essa reserva, caso você tenha capacidade de poupança mais elevada. E uma outra conta que eu acho interessante é você pensar em quanto tempo você levaria para conseguir um emprego ou obter novamente uma renda caso o seu negócio ou seu emprego fosse perdido. Então, se o seu negócio gera um faturamento para você de cerca de 20 mil reais por mês, ou um lucro de 10 mil reais por mês, você também fazer uma conta de quanto tempo você levaria para repor caso você perdesse ele. Então, eu levaria 6 meses, levaria um ano. Então, calcular esse múltiplo sempre em cima de despesas mensais ou custo de reposição. Dessa forma, quando você calcula em cima de um múltiplo ou um custo de reposição, você vai ter mais assertividade num imprevisto. É claro, você nunca vai saber quando que esse imprevisto vai acontecer. Você nunca vai saber se de fato vale a pena você deixar esse volume todo de dinheiro investido numa reserva de emergência. Vamos recapitular aqui um pouco. Então, que tipo de investimento seria com essas características? Então, você vai buscar um investimento com, primeiro, uma característica de liquidez diária. Segundo, uma característica de baixíssimo risco. Quando a gente olha para essas duas características fundamentais da reserva de emergência, que são liquidez diária e baixíssimo risco, os produtos mais aderentes a elas são fundos de renda fixa, fundos DI e as LFTs, que são os títulos Tesouro Selic do governo. Então, esses três produtos são os que mais são aderentes a essas características, porque os ativos de renda fixa, em geral, possuem baixo risco de crédito ou baixo risco de volatilidade. Num outro vídeo eu vou falar para você um pouco mais sobre risco, que existem várias maneiras de você medir o risco. Mas o fato é que os produtos de renda fixa, em geral, eles já mitigam a maior parte desses riscos. Por isso que eles acabam sendo mais conservadores para investidores mais iniciantes e funcionam bem para a reserva de emergência. A LFT, inclusive, que é o título Tesouro Selic, é um título que ele é pós-fixado, ou seja, a taxa varia junto com a taxa Selic e ele acaba sendo mais constante, ele tem pequenas variações no seu preço. Sendo assim, não existe o risco, aliás, existe um risco de perda muito pequeno e existe um risco de variação no preço extremamente pequeno. Esses dois riscos só aconteceriam caso tivesse, de fato, o que a gente chama de evento de cauda, ou seja, uma crise de enormes proporções, como a gente teve na Covid, que afetou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, esses três produtos, que são os fundos de renda fixa, os fundos DI e as LFTs, Tesouro Selic, são essenciais para a sua reserva de emergência. Agora, uma última dica que eu quero te dar, que eu acho crucial para quem quer, inclusive, driblar situações criminosas, é você ter mais de uma instituição e deixar sua reserva de investimento em mais de um banco. Porque assim, caso alguém tenha acesso ao seu aplicativo, ou você passe por uma situação de alto risco e precise mostrar para um criminoso o seu saldo bancário, você mostra só de uma instituição. Assim, ele não vai ter acesso a todo o seu dinheiro, assim você vai estar resguardado para que, caso passe por uma situação extremamente perigosa, você ainda tenha uma reserva para te ajudar depois de sair dela. Então agora, eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual o tamanho da sua reserva de emergência e se você está diversificando em instituições diferentes. E uma última pergunta é, você está conseguindo enxergar na sua reserva de emergência as características que eu falei aqui ao longo desse vídeo? E para você investir bem melhor, se inscreve no meu canal do YouTube e não deixa de me seguir nas redes sociais.